posição silenciosa do convento perdido. O convento se erguia imponente e solene no horizonte, envolto por uma névoa densa que parecia se arrastar como uma cortina de luto. Era um lugar que exalava mistério, suas paredes desgastadas pelo tempo contavam histórias de fé, dor e segredos enterrados. Os moradores da pequena vila próxima evitavam se aproximar, preferindo ouvir as lendas que sussurravam sobre o local do que encarar a realidade de sua existência. As janelas quebradas do convento pareciam olhos vazios, observando todos que se atreviam a cruzar sua porta, como se guardassem segredos que nunca deveriam ser revelados. Os ventos uivantes se transformavam em lamentos, levando consigo ecos de risos de crianças que nunca mais brincariam ali. Aqueles que se aproximavam costumavam sentir um frio inexplicável, como se uma presença invisível os envolvesse, trazendo um calafrio que escorria pela espinha. Em noites de lua cheia, a névoa se adensava ainda mais, ocultando a silhueta do convento. Foi em uma dessas noites que um grupo de amigos decidiu desafiar a superstição e explorar o local. Armados com lanternas e coragem, eles atravessaram o portão enferrujado que rangia como se estivesse protestando contra a intrusão. A atmosfera mudava a cada passo, e o ar, pesado com o cheiro de mofo e algo mais, algo que despertava uma sensação de pavor. Ao adentrar o vestíbulo empoeirado, eles se depararam com símbolos estranhos esculpidos nas paredes, quase como se a própria pedra tivesse sido marcada pelo desespero de almas perdidas. Era difícil ignorar a sensação de que as paredes estavam escutando, guardando os sussurros de quem ali havia vivido. O grupo trocou olhares nervosos, mas a curiosidade se sobrepunha ao medo, e seguir em frente parecia a única opção. Cada corredor era um labirinto de sombras e ecos. Os passos ressoavam, e o tempo parecia se esticar, como se o convento estivesse preso em uma bolha temporal, recusando-se a deixar o passado em paz. Quando chegaram à capela, o silêncio se fez ainda mais opressivo. O altar, coberto de poeira, exibia velas derretidas e flores murchas, vestígios de um culto que provavelmente não acontecia há décadas. No entanto, uma presença não convidada se fez notar. Um movimento brusco na escuridão fez os corações acelerarem. As luzes das lanternas piscavam, e uma sensação de ser observado os envolveu. Um murmúrio quase inaudível flutuou no ar, uma mistura de lamentos e risadas distantes, fazendo o grupo hesitar. O que havia acontecido ali? Que segredos estavam escondidos nas paredes? Imediatamente, o diário de uma antiga freira, que jaz na poeira de um canto, capturou a atenção de um dos amigos. Ele se aproximou, e o resto do grupo, atraído pela curiosidade, se juntou a ele. Ao abrir o diário, palavras emaranhadas começaram a revelar os primeiros indícios de uma maldição antiga que pairava sobre o convento, uma maldição que mudaria tudo. A história apenas começava a desvelar seus mistérios, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. O grupo, já imerso em uma teia de segredos e assombrações, não sabia que o próximo passo os levaria mais fundo em uma escuridão que não imaginavam existir. As páginas do diário empoeirado estavam repletas de uma caligrafia desesperada, quase como se a própria autora estivesse tentando avisar os leitores sobre o destino que os aguardava. Cada palavra parecia vibrar com uma urgência quase palpável, revelando uma história que se entrelaçava com as sombras do convento. E assim, ao ler, a atmosfera mudava, como se o próprio ar estivesse carregado de uma eletricidade sombria. A freira que escrevera aquelas linhas era chamada Irmã Heloísa, uma mulher de fé inabalável, mas que carregava um segredo pesado em seu coração. Ela havia sido escolhida para proteger o convento de uma antiga maldição que, segundo as lendas locais, se iniciará séculos atrás, quando um grupo de bruxas foi capturado e executado sob a acusação de feitiçaria. A vingança dessas almas, ao que se dizia, estava entrelaçada ao próprio solo do convento. Heloísa, em seu zelo, buscou forças obscuras para garantir a segurança do lugar, mas essa busca a levaria a um caminho sombrio. A leitura prosseguiu, e as visões de Heloísa começaram a se materializar na mente dos amigos. Ela descrevia rituais proibidos e pactos feitos à luz de velas trêmulas, quando sombras dançavam nas paredes e a noite parecia se estender infinitamente. O horror se apossou deles ao descobrir que a freira havia feito um trato com entidades sombrias,
prometendo proteger o convento em troca de sua própria liberdade. Um pacto que se tornará uma maldição, condenando não apenas a ela, mas a todos os que se atrevessem a entrar ali. Eram histórias de almas aprisionadas, perdidas em um limbo eterno. Heloísa relatava suas noites de vigília, quando sussurros chamavam seu nome e sombras se arrastavam pelos corredores. Cada um de seus relatos trazia um prenúncio do que estava por vir. O grupo, agora completamente absorvido pela leitura, não podia ignorar as manifestações que ocorriam ao seu redor. Os sussurros pareciam mais claros, como se algo estivesse de seus medos e inseguranças. Quando a última linha foi lida, um arrepio percorreu a espinha de todos. As palavras de Heloísa, escritas com desespero e dor, clamavam por ajuda, mas também alertavam sobre as consequências de invocar a maldição. Eles estavam prestes a cruzar um limite, a se tornarem parte de uma história que não lhes pertencia, e o convento parecia se fechar em torno deles, como uma armadilha prestes a ser acionada. O diário também mencionava um ritual que poderia quebrar a maldição, mas as instruções eram vagas e envoltas em simbolismo. O grupo sentiu a necessidade de descobrir mais, impulsionado pela esperança de libertar a alma da freira e, quem sabe, a si mesmos. Mas, como todas as decisões tomadas naquela noite, havia um custo. Ao se levantarem, o som de uma porta rangendo fez com que parassem em seco. O ar ficou gelado, e a sensação de que estavam sendo observados aumentou. Algo estava prestes a se revelar, e o convento, com suas paredes repletas de histórias não contadas, parecia estar pronto para oferecer mais do que simples segredos. O que mais escondia, aguardando o momento certo para emergir das sombras. Movidos pela curiosidade e pelo terror, eles se dirigiram em direção à sala de rituais, onde acreditavam que poderiam descobrir a verdade sobre a freira e a maldição que agora pairava sobre suas cabeças, cientes de que cada passo os levava mais perto do que nunca desejaram encontrar. O ar dentro do convento se tornava cada vez mais pesado, como se as paredes estivessem respirando junto com os amigos. Ao cruzar o limiar da sala de rituais, uma tensão palpável se instalou, e a luz das lanternas parecia vacilar diante de uma presença invisível. No centro da sala, um altar coberto de poeira exibia vestígios de antigos rituais. Um cálice empoeirado, fitas de tecido desbotadas e uma profunda fissura no chão que parecia pulsar com uma energia sinistra. Mal tinham se instalado, e a primeira visão começou. Uma das amigas, Clara, foi a primeira a sentir a mudança no ambiente. Seus olhos se arregalaram, e de repente, ela começou a ver figuras dançantes nas sombras. Imagens de mulheres encapuzadas sussurrando umas para as outras, formando um círculo ao redor de um fogo que não existia. As vozes, embora inaudíveis, eram inconfundíveis, e um medo gelado se instalou em seu coração. "Você viu isso?" ela perguntou, a voz trêmula. Os outros se entreolharam, hesitantes, mas a expressão no rosto de Clara era suficiente para acender a faísca do medo que ardia em cada um deles. "O que você viu?" Daniel, um dos amigos, com um tom quase ansioso, enquanto as sombras continuavam a dançar, quase provocativas. A atmosfera espessa se tornava sufocante, e a visão de Clara intensificava-se. As figuras começaram a se mover em sua direção, e ela fechou os olhos, como se pudesse repelir o horror. Mas, em vez disso, ela se viu envolvida em uma visão vívida e aterradora. O rosto da irmã Heloísa, pálido e angustiado, aparecia e desaparecia, a cada segundo mais próximo e mais distante. Seus olhos eram um abismo de desespero, e a boca formava palavras que nunca chegavam a ser ouvidas. Os outros amigos, sentindo o crescente pânico de Clara, tentaram trazer a realidade de volta. Mas foi quando Luísa, outra integrante do grupo, teve sua própria visão que a situação se tornou mais crítica. Ela viu a sala de rituais repleta de velas acesas, suas chamas dançantes iluminando rostos atormentados. As almas presas ali, capturadas em um ciclo de sofrimento, erguiam as mãos em busca de ajuda. Luísa gritou, não por medo, mas por uma compaixão avassaladora que a levou a querer libertá-las. "Elas precisam de nós!" exclamou, sua voz ecoando no espaço. A sensação de urgência crescia a cada momento, como um grito silencioso em meio ao silêncio opressivo. No entanto,
Ao tentar se concentrar na realidade, as visões se tornaram mais intensas e distorcidas. Os amigos começaram a experimentar pesadelos não apenas nas suas mentes, mas como se as visões estivessem se manifestando fisicamente. Os sussurros se transformaram em gritos, e a sala se encheu de uma névoa densa que parecia cobrir tudo com uma camada de desespero. Um dos amigos, Ricardo, começou a ver flashes do passado. Ele se viu no convento, mas não como estava. Era uma versão antiga, onde as freiras se moviam com uma graça perturbadora. O cenário era uma celebração, mas, ao olhar mais de perto, percebeu que havia algo errado. Os rostos, antes felizes, eram marcados por uma tristeza profunda, como se soubessem que sua felicidade era apenas uma máscara para algo muito mais sombrio. "Precisamos sair daqui", gritou ele, mas o terror já havia se infiltrado em seus corações. A conexão entre o passado e o presente se tornava cada vez mais intensa, como se as almas perdidas do convento estivessem invocando suas emoções mais profundas, puxando-os para um abismo de dor e desespero. A sala pulsava com a energia das visões, e o grupo, agora completamente tomado pela sensibilidade, eles se viam cada vez mais presos, uma marionete nas mãos das forças que habitavam o convento. E assim, com cada nova visão, o tempo parecia se distorcer, e os amigos estavam prestes a descobrir que o verdadeiro horror ia muito além do que poderiam imaginar. O que mais os aguardava nas profundezas da noite, enquanto as sombras do convento dançavam e as vozes clamavam por libertação? Enquanto as visões pulsavam ao redor deles, uma aura de urgência e desespero tomou conta do grupo. O silêncio da sala de rituais se tornou quase ensurdecedor, com a única companhia das sombras que dançavam nas paredes. As vozes, antes apenas sussurros indistintos, agora se tornavam mais altas, clamando por atenção e revelação. O desespero de Clara e Luísa reverberava no ar, e a tensão crescia a cada segundo que passava. Foi Ricardo quem, em um impulso de coragem, se aproximou do altar coberto de poeira. A mesa, repleta de objetos esquecidos, parecia se agitar sob suas mãos. Ao folhear rapidamente um antigo grimório, ele se deparou com um símbolo familiar, aquele que havia visto nas visões de Luísa. Era um selo de proteção, mas também de maldição, representando a luta entre as forças que mantinham o convento e as que queriam escapar. "Aqui!" ele gritou, a voz transbordando de determinação. "Temos que fazer isso." Os amigos se reuniram em torno dele, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e terror. O que o Grimório descrevia era um ritual que poderia quebrar as correntes da maldição, mas a leitura das instruções estava envolta em imagens enigmáticas e palavras carregadas de poder. Ricardo leu em voz alta, as palavras se formando em um eco que preenchia o espaço. "Para libertar as almas aprisionadas, a luz deve vencer a escuridão. Sangue e fé, unidos na noite, chamam os espíritos em busca de luz." "Sangue e fé", repetiu Luísa, o rosto pálido enquanto tentava processar a implicação. "O que isso significa?" A atmosfera ficou pesada, e um calafrio percorreu suas espinhas. Sabiam que precisariam de um sacrifício, mas o que isso implicava? A ideia de derramar sangue, mesmo que em nome da libertação, pesava como uma âncora em seus corações. Mas a decisão estava se formando nas mentes deles, uma força invisível pressionando-os a agir. Então, uma batida surda ecoou do outro lado da sala, interrompendo seus pensamentos. O som era profundo, como se algo ou alguém estivesse tentando atravessar as paredes do convento. Um olhar de entre eles. Era um prenúncio do que estava por vir. As almas, aparentemente, estavam despertando para a possibilidade de liberdade, e o convento, uma prisão, se tornava um campo de batalha. Com um fôlego profundo, Ricardo se virou para os amigos, determinado. "Precisamos nos unir. Se não formos fortes juntos, seremos consumidos por isso." Enquanto formavam um círculo em torno do altar, um vento gélido começou a soprar, como se as próprias paredes estivessem se contraindo ao redor deles. As lanternas vacilaram, e o espaço se iluminou com um brilho sobrenatural. Olhando uns para os outros, as emoções se misturaram. Medo, coragem, determinação. Cada um deles, em um ato de confiança mútua,
fez um pequeno corte em seus dedos, deixando o sangue escorrer. As gotas vermelhas caíram sobre o altar, criando um padrão que parecia pulsar sob seus olhos. As palavras do ritual flutuavam nos lábios de Ricardo, e, à medida que eram proferidas, um eco profundo reverberava pelo convento, como se as paredes respondessem. Então, uma nova visão começou a se formar diante deles. A sala, antes fria e vazia, agora estava cheia de luz e figuras que pareciam flutuar na escuridão. Era como se as freiras do passado estivessem assistindo, seus rostos marcados pela expectativa. O grupo estava conectado a elas, como se os destinos deles estivessem entrelaçados de forma irremediável. O peso da história do convento se tornava cada vez mais opressivo, e a sensação de que algo maior estava em jogo aumentava. Mas então, a luz começou a oscilar, e as sombras ao redor deles se tornaram mais densas. O vento se transformou em um uivo, e a presença que havia se manifestado se tornava ameaçadora. Algo estava se agitando nas trevas, e o ritual, que parecia promissor, agora os levava a um caminho desconhecido e perigoso. À medida que os amigos se esforçavam para manter a conexão, a realidade começou a se fragmentar, e os gritos de almas perdidas ecoavam, preenchendo o espaço. O convento estava se transformando em um campo de batalha entre o que queriam libertar e o que sempre esteve preso. E, nesse momento, uma dúvida pairava no ar. Estariam eles prontos para enfrentar o que estava por vir, ou seria tarde demais? A atmosfera do convento se tornará um turbilhão de emoções e visões, onde o passado e o presente se entrelaçavam em um ciclo sem fim. Enquanto os amigos tentavam manter a conexão entre si e as almas aprisionadas, as sombras na sala de rituais pareciam ganhar. O uivo do vento, agora mais agudo, soava como um grito de aviso, alertando-os para o que estava por vir. Foi então que, em meio ao caos, as figuras espectrais começaram a se manifestar, emergindo das paredes como se tivessem aguardado esse momento por séculos. Uma a uma, as freiras do convento apareceram, seus rostos pálidos e olhos vazios refletindo uma tristeza profunda. Era como se elas estivessem presas entre dois mundos, buscando a luz, mas sendo constantemente puxadas de volta para a escuridão. Clara, com o coração acelerado, sentiu um impulso irresistível de se aproximar de uma delas. A freira, vestida em um hábito desgastado, tinha uma expressão marcada pela dor e pela esperança. Ao se aproximar, Clara sentiu uma conexão inexplicável. A freira levantou a mão, como se tentasse tocá-la, e um arrepio percorreu a espinha de Clara. "O que você quer?" ela perguntou, a voz falhando em meio à tensão. A freira, então, começou a murmurar palavras, uma canção antiga que ecoava na sala. Embora incompreensíveis, as palavras pareciam ressoar em seus corações, uma melodia de dor e anseio. Era a história de uma maldição, um pacto sombrio que havia aprisionado aquelas almas por gerações, ligadas a um evento terrível que ocorrerá há muito tempo no convento. Luísa, ainda envolta na energia do ritual, começou a entender. Elas estão pedindo ajuda. Precisamos ouvir. A melodia se intensificou, e, em um instante, as visões se tornaram mais nítidas. Clara viu flashes do passado, um grupo de freiras reunidas, realizando um ritual para apaziguar um espírito maligno. Mas, em vez de proteção, acabaram invocando algo ainda mais terrível. As sombras dançavam em torno delas, e os sussurros se tornaram gritos de desespero. Então, a figura da irmã Heloísa surgiu novamente, seu olhar cheio de dor e arrependimento. Ela apontou para um canto escuro da sala, e uma sensação de urgência tomou conta de todos. Algo importante estava oculto ali, uma chave que poderia desbloquear não apenas a liberdade das almas, mas também a verdade por trás da maldição que as mantinha aprisionadas. Ricardo, seguindo o olhar de Heloísa, deu um passo à frente. O grupo se uniu, seus corações pulsando em um ritmo frenético. A presença da freira parecia se intensificar, como se estivesse direcionando suas energias para a descoberta do que havia sido escondido. "O que está ali?" Daniel perguntou, seu olhar fixo na escuridão. Uma sombra. Todos recuaram um pouco, mas a determinação de Clara a fez avançar. Era como se uma força invisível a estivesse puxando em direção ao segredo,
um desejo ardente de entender o que tinha acontecido. Quando seus dedos tocaram a superfície da parede fria, um tremor percorreu o espaço, e a sala pareceu vibrar. As visões se tornaram frenéticas, imagens de um altar sagrado, cercado por velas apagadas e restos de um ritual mal sucedido. As freiras, antes unidas, se tornaram sombras lutando contra a escuridão que as engolia. O ar estava saturado de um lamento profundo, e as almas, agora mais distantes, pareciam ansiosas, implorando por um desfecho que havia permanecido oculto por tempo demais. Ouvindo as vozes e sentindo a pressão crescente, Luísa gritou: "O que precisamos fazer? Como podemos ajudá-las?" E nesse momento, as palavras do Grimório ecoaram em sua mente, lembrando-lhes do sacrifício que poderia libertá-las. As almas presas, com suas histórias não contadas, dependiam deles. Mas, com cada revelação, a escuridão ao redor deles se tornava mais forte, como se o convento estivesse reagindo à sua presença, e a luta entre luz e sombra alcançasse um clímax aterrorizante. Quando o silêncio ameaçou se instalar novamente, uma nova figura surgiu da penumbra, uma silhueta envolta em uma aura sombria. O coração de Clara disparou ao perceber que não era uma freira, mas algo muito mais aterrorizante, uma manifestação do próprio horror que havia aprisionado as almas. O convento estava vivo, e agora estava pronto para reivindicar o que lhe era devido. As sombras começaram a se agitar, e os gritos ecoaram ainda mais alto, preenchendo a sala com uma cacofonia de desespero. O que aguardava o grupo na escuridão? Estariam prontos para enfrentar a verdade que se escondia sob o peso do passado? À medida que a sombra se aproximava, o ar ficou pesado e opressivo, como se o próprio convento estivesse respirando ao redor deles. A figura se destacava na penumbra, seus olhos vermelhos brilhando com uma malevolência que penetrava na alma. O grupo sentiu a mudança na energia do ambiente, e uma onda de terror os envolveu, como se fossem náufragos à deriva em um mar de incertezas. "O que é isso?" sussurrou Clara, o medo quase paralisante em sua voz. A figura, um ser grotesco que parecia ter sido moldado pela própria escuridão, deu um passo à frente, e as sombras se agitaram em resposta. Com cada movimento, parecia que o próprio chão se contorcia sob o peso de sua presença. Era o guardião da maldição, havia-se alimentado do sofrimento das freiras por séculos, prendendo suas almas e distorcendo suas histórias. Ricardo, com o coração batendo descompassado, não conseguia desviar o olhar da criatura. "Precisamos agir", gritou ele, embora suas palavras soassem vazias diante da magnitude do que enfrentavam. As vozes das freiras começaram a se entrelaçar, um coro de súplicas e advertências, cada uma mais angustiante que a anterior. Elas estavam desesperadas por libertação, mas também alertavam sobre o preço a ser pago. A ideia de um sacrifício pairava no ar, como um manto de sombras, e a linha entre coragem e covardia se tornava cada vez mais tênue. Luísa, tomada por uma determinação inabalável, fez um movimento audacioso. "Nós podemos fazer isso", declarou, segurando a mão de Clara. "Se precisamos fazer um sacrifício, que seja pelo bem delas." As palavras ecoaram, um lembrete do poder que residia na união e na fé. Com a certeza que começava a se formar entre eles, um plano começou a tomar forma. O ritual, a dor, a liberdade, tudo isso estava interconectado em um destino que eles não podiam ignorar. Mas, assim que a decisão foi tomada, a sombra se manifestou ainda mais, como se pudesse ler suas intenções. Com um grito aterrador, a criatura se lançou na direção deles, o ar cortante reverberando ao seu redor. O grupo se uniu, as mãos entrelaçadas em um círculo de proteção. Era uma barricada contra a escuridão, uma luz de esperança em meio ao desespero. "Lembrem-se, a fé e o sacrifício vão além de nós", gritou Clara, sua voz ressoando com uma força inesperada. À medida que as palavras dela reverberavam no espaço, a energia do convento parecia mudar. As paredes começaram e o altar pulsava como se estivesse vivo. As almas aprisionadas respondiam, um eco de dor e esperança se unindo em um só clamor. O próprio ritual se tornava mais poderoso, e as correntes que mantinham as freiras presas começaram a se romper. Mas a sombra não se daria por vencida.
Com um movimento violento, ela se lançou sobre eles, e o grupo sentiu uma onda de frio que os envolvia. Era como se a escuridão estivesse tentando devorá-los, separando-os uns dos outros. E em meio à batalha, a imagem da irmã Heloísa surgia em sua mente, um símbolo de resistência e de sacrifício. "Faça o que for preciso", gritou Luísa, a determinação ardendo em seu peito. "Não podemos deixar que tudo isso seja em vão." O sacrifício, a coragem e a fé se tornavam uma força poderosa, mas também era um lembrete da fragilidade humana diante do sobrenatural. As almas começavam a se agitar, e a luz parecia brilhar de dentro delas, iluminando a escuridão que os cercava. Então, uma nova onda de energia invadiu o espaço. O grupo começou a entoar as palavras do ritual, cada uma carregando um peso ancestral, e as freiras se uniram em um coro de vozes etéreas. O poder da união era palpável, e a sombra, agora enfraquecida, hesitava, seus contornos começando a se dissipar. Mas, em meio à confusão, uma última sombra surgiu, mais poderosa que as anteriores. Uma representação do medo mais profundo de cada um deles, uma entidade que não estava disposta a ceder tão facilmente. O tempo parecia congelar enquanto as visões de sacrifício e liberdade se entrelaçavam. A criatura, em um último esforço, lançou uma onda de escuridão, um desespero que tentava arrastá-los para longe. O grupo precisava escolher, e essa escolha ecoaria através das gerações. O que estavam dispostos a sacrificar para salvar aquelas almas? Seriam eles os próximos a serem aprisionados nas garras do convento, ou haveria uma luz que iluminaria o caminho para a libertação?